Vamos começar agora a nossa quinta aula no Lazarus, no software Lazarus, tá? Vamos continuar vendo alguns conceitos básicos. Eu tenho aqui o meu formulário e agora nós vamos começar a manipular algumas propriedades básicas do formulário. Então, sim, vamos começar olhando por aqui. Então, aqui no inspetor de objetos, eu tenho as propriedades do componente que eu tenho no momento, que no caso é o formulário. Tá aparecendo aqui o editor de código, eu vou apertar o F12 e aí eu tenho o meu formulário. E o meu formulário ele apresenta várias propriedades. A primeira propriedade interessante, vamos procurar aqui, ó. Então, vamos começar a manipular algumas propriedades. Uma propriedade interessante, eu tenho aqui a propriedade color, tá? Então eu cliquei, o que eu fiz? Ó, eu selecionei o formulário. Eu estou aqui em propriedades. As propriedades elas estão em ordem alfabética, tá? Eu posso digitar por aqui, ó, color, e ele já me mostra a propriedade. Ou eu simplesmente posso procurar a propriedade aqui. Então, eu acho mais fácil digitar. Como eu já sei o nome da propriedade, então eu vou digitar a propriedade color. E aqui eu tenho 3 pontinhos onde eu vou poder escolher uma cor. Então, eu vou escolher uma cor qualquer. No momento eu não estou preocupado se vai ficar uma coisa bonita ou feia. Isso não está me interessando no momento. E eu simplesmente mudei a cor do meu formulário. Eu venho aqui novamente, procuro uma outra cor. Por exemplo, um amarelo mais claro. E aí eu mudei a cor do formulário. Tá? Então, basicamente é isso. Você pode alterar a cor do seu formulário. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui e digitei color. Se você não lembra o nome da propriedade, por exemplo, você não lembra, então você vem aqui, procura a propriedade, está em ordem alfabética. Tá, color. Aí eu venho aqui, escolho a cor, tá? Dou um OK. E aí eu alterei a minha cor, a cor do formulário, tá? Vou colocar uma cor mais simples. Vou colocar aqui um amarelo, tá bom? E aí, eu alterei a cor do meu formulário. Uma outra coisa importante é alterar, por exemplo, a fonte. Então, o que é a fonte? A propriedade fonte. A propriedade fonte vai permitir que eu altere o tipo da letra, o tamanho da letra e o estilo da letra que eu vou usar, tá? Então, por exemplo, eu vou poder escolher aqui a fonte, né? Por exemplo, eu quero uma fonte Arial, por exemplo. Quero a fonte Arial. Eu quero um tamanho 16, por exemplo, e quero em negrito. E aí eu dei um OK. Então, qualquer componente que eu colocar agora no formulário, ele vai aparecer na fonte Arial, negrito, tamanho 16. Então, vou colocar um label aqui, ó. Cliquei, né, no ABC, que é o label. Clico aqui, ele veio na fonte que eu defini para o formulário. Vou colocar mais um label. Coloco mais um. Ou seja, eles ficam, ou seja, como eles são colocados dentro do formulário, eles herdam a fonte que eu determinei para o meu formulário, tá? Então eu vou deletar esses labels, tá? Então nós já vimos duas propriedades. Nós vimos a propriedade color e nós já vimos a propriedade fonte. Uma outra propriedade importante é a propriedade caption. A propriedade caption, ela define, aqui em cima está escrito form 1. Eu vou escrever aqui meu primeiro programa, tá? E aí o que acontece aqui? Aqui no título da janela está aparecendo o meu primeiro programa. Como é que eu fiz? Eu alterei a propriedade caption. Então eu já alterei 3 propriedades. Uma outra propriedade muito importante é a propriedade name.
Então, olha só, a propriedade name vai ser a propriedade que o programador vai manipular. Enquanto que a propriedade caption é aquilo que o usuário vai observar, a pessoa que está utilizando o programa, a propriedade name será a propriedade manipulada pelo programador. Então, como é um formulário, eu vou colocar frm primeiro programa. E aí o que aconteceu aqui? Observem que mudou aqui em cima, no inspetor de objetos, ficou frm primeiro programa, tfrm primeiro programa. Se eu tivesse colocado apenas frm p primeiro programa, frmpp, automaticamente mudou aqui no inspetor de objetos. Então agora esse formulário para o programa ele vai ser o frmpp. Então eu vou vir aqui agora, vou alterar novamente frm, vou chamar de exemplo 001. Então esse vai ser meu primeiro exemplo. E aí a hora que eu apertar Enter, alterou aqui no inspetor de objetos. Então a partir desse momento, caso eu queira fazer uma referência a esse formulário, eu vou ter que colocar frm exemplo 001, tá bom? Vamos executar aqui o código. Vamos sair do modo de design, o modo de projeto, né, do tempo de projeto, o tempo de design, para o tempo de execução. Então, eu vou pedir para o meu ambiente de desenvolvimento compilar esse formulário. E aí eu vou ter agora o meu formulário sendo executado, em tempo de execução. Tá? O que nós vamos poder observar? A primeira coisa que nós vamos poder observar aqui em meu primeiro programa, nós vamos observar que eu posso maximizar o formulário, eu posso minimizar o meu formulário, então eu minimizei, tá? Eu vou poder fechar, e uma outra coisa interessante é que eu posso redimensionar o meu formulário, tá? Então, ó, eu posso redimensionar, minimizar, maximizar, restaurar e eu posso fechar. Existem situações onde não é interessante que o usuário ele tenha toda essa liberdade, que ele possa maximizar, que ele possa minimizar ou que ele possa redimensionar o formulário. Então nós vamos ter algumas propriedades que vão permitir que eu habilite ou desabilite essa característica. Então, por exemplo, eu não quero que tenha mais esse botão de minimizar. Eu não quero que ele possa maximizar o formulário. E eu não quero que ele possa também, vamos dizer assim, redimensionar o formulário. Então, eu não quero minimizar, eu não quero maximizar e eu não quero redimensionar o formulário. Então, nós vamos manipular algumas propriedades que permitam que isso aconteça. Então, eu estou com o formulário selecionado, eu vou procurar uma propriedade que é aqui, ó, Border Icons. Ela tem um triângulo do lado, esse triângulo significa que ela tem subpropriedades. Então, eu vou clicar aqui, e ele tem a propriedade maximize e minimize. Então, eu não quero, no momento está true. True é verdadeiro, quer dizer que isso está habilitado, ele está permitindo que isso aconteça. Ele está permitindo que você possa maximizar ou minimizar. Então, eu vou tirar isso, não vai maximizar, não vai minimizar. Uma outra coisa que eu também não quero é aqui em Border Style. Eu não quero que ele consiga redimensionar o meu formulário. Então, eu vou manipular na propriedade Border Style, eu vou colocar BS Single. Então, vamos ver como que ficou. Vou apertar o F9 para executar. E aí eu vou testar se essas mudanças que eu fiz estão valendo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou verificar, não pode ter mais o botão de minimizar, nem o de maximizar, e eu não posso mais redimensionar meu formulário. Então, olha só, não tem mais o minimizar, nem o maximizar, e eu não posso mais aumentar ou diminuir o tamanho do meu formulário. Eu só consigo fechar o formulário agora, certo? Então,
eu manipulei essas propriedades. Uma outra propriedade interessante, que nem, ó, eu posso posicionar o meu formulário em tempo de projeto em qualquer local da tela. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, colocar ele aqui em cima. E eu quero que quando o formulário for executado, quando eu sair do tempo de projeto e ir para o tempo de execução, ele fique centralizado na tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma propriedade que faça isso. Então, aqui eu tenho a propriedade Position. Então, eu venho aqui e vou selecionar Desktop Center, ou seja, ele vai ficar centralizado na minha tela. Tudo bem? Ou eu posso escolher Screen Center. Eu vou pegar Desktop Center. Selecionei. Tudo bem? Só fiz isso, fui na propriedade Position e coloquei Desktop Center. Ele está aqui no canto, na hora que eu executar, cliquei ali, ele deve se posicionar no centro da tela, no centro da tela. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está sendo executado, sendo compilado e ele se posicionou no centro da tela. Então eu manipulei mais uma propriedade. Eu vou finalizar aqui a execução do programa. Vou trazer ele aqui para o meio. Então, nós já manipulamos algumas propriedades dele. Vamos ver se tem mais alguma propriedade aqui interessante. Então, quais foram as propriedades que eu manipulei? Eu manipulei a Border Icons, aonde, através dessa propriedade, eu tirei o botão maximizar e o minimizar. Eu manipulei a propriedade Border Style, para impedir que o formulário possa ser redimensionado. Eu manipulei a propriedade Caption para colocar um título na janela. Eu manipulei a propriedade Fonte. Eu manipulei a propriedade Color também, né? Eu manipulei a propriedade Name, que vai ser a propriedade Name é de extrema importância para o programador. E eu manipulei a propriedade Position, para que o formulário sempre apareça centralizado na tela. Existem outras propriedades, mas essas outras propriedades a gente vai ver nas próximas aulas. Tudo bem? Então vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima.